Bom, meus amigos, meu nome é Fernando José Amâncio Rodrigues, eu sou professor de Direito Financeiro e Direito Tributário na FADIPA, sou procurador da Fazenda Nacional também e hoje nós estamos apresentando o mandado de segurança, requisitos da petição inicial para o programa que a FADIPA desenvolve, o CIP, que tem o intuito de instruir e levar uma experiência prática para os alunos da instituição. O mandado de segurança é uma ação constitucional, ele tem a natureza jurídica de garantia constitucional. Tá? Ele é um procedimento especial previsto na Lei 12.016 de 2009. Tá? Quando a gente fala que o mandado de segurança é uma garantia, nós precisamos nos lembrar do artigo 5º da Constituição Federal, quando está lá previsto direitos e garantias constitucionais. Então, a ideia de garantia, ela está voltada para assegurar um direito. No caso, o mandado de segurança, ele está voltado para assegurar o controle de atos potencialmente ilegais de forma ampla, de forma geral. Tá? Então, a Lei 12.016 de 2009 traz os requisitos específicos para o mandado de segurança. No entanto, é necessário lembrar que o Código de Processo Civil ele continua como aplicação subsidiária no caso do mandado de segurança. Inclusive, o Código de Processo Civil ele permanece subsidiário em relação a diversos outros procedimentos especiais previstos nas legislações específicas. Tá? Então, o mandado de segurança ele visa coibir atos manifestamente ilegais. Tá? Nós vamos, então, abordar especificamente os requisitos para a petição inicial, alguns detalhes do procedimento, como, por exemplo, a forma de resposta que a autoridade deve entregar ao Poder Judiciário. Tá? Eu vou me permitir ler o artigo 1º, então, da Lei 12.016. Tá? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for, sejam quais forem as funções que exerçam. Então, artigo 1º. Tá? Vamos seguir aqui alguns requisitos do artigo 1º, que ele vai dar uma boa sequência de estudo para nós. Tá? Então, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. A ideia de direito líquido e certo, para esse ambiente agora que nós estamos falando, principalmente dos requisitos da petição inicial, é aquele direito que a pessoa pode provar de forma bem sucinta, de forma rápida para o juiz. Né? Então, se você demandar um rol probatório mais amplo, tá? Se você demandar um momento probatório específico, uma fase probatória específica, o mandado de segurança ele se torna inviável. Tá? Então, o primeiro requisito que a gente precisa se lembrar, o principal requisito que a gente precisa se lembrar neste procedimento especial vai ser a questão da possibilidade de se provar esse direito líquido e certo. Então, conceder-se-á nas hipóteses para proteger direito líquido e certo, e aí o próprio texto da lei já fala que, olha, se couber habeas datas ou habeas corpus, então essas medidas deverão ser utilizadas. A outra situação que a gente deve lembrar no mandado de segurança é que o ato impugnado ele tem que ter sido praticado por autoridade. Né? Então, no momento de confeccionar a peça ou a escolha, inclusive, da ação que você vai propor, qual o remédio que você vai utilizar,
você deve verificar se o ato a ser impugnado foi praticado por autoridade. Tá? E a lei descreve ou equipara diversos atos de pessoas a atos de autoridade. Tá? Vamos então para os requisitos específicos da petição inicial. O primeiro momento que você deve se preocupar é com a competência, ou seja, qual o juízo que você vai utilizar para direcionar a peça. Tá? Nós podemos adotar como exemplo, por exemplo, na esfera nacional, né, na esfera federal, um ato praticado por uma autoridade da Receita Federal, no caso, um delegado da Receita Federal. Tá? É possível, então, que o delegado da Receita Federal pratique um ato administrativo dentro da sua esfera de atribuição, porém, esse ato administrativo contenha alguma ilegalidade. Ilegalidade aqui, no caso, eu utilizo uma expressão bem ampla, tanto legalidade, ilegalidade estrita, como uma inconstitucionalidade, por exemplo. Então, no caso que eu estou dando como norte para nós, o delegado da Receita Federal, como é sabido, ele é uma autoridade, tá, que compõe um órgão da estrutura federal, né, da estrutura da União. Então, a competência, nesse caso, ela deve ser direcionada para a Justiça Federal, uma vez que a Justiça Federal tem competência exclusiva para as ações como mandado de segurança em face da União. Agora, esse raciocínio ele deve ser desenvolvido em face de todas as outras autoridades que tenham praticado o ato em face do qual você propõe o mandado de segurança. Bom, a gente pode reproduzir isso para qual ideia? Se a autoridade que praticou o ato for uma autoridade estadual, então você deve verificar a competência para o julgamento do mandado de segurança na Lei de Organização Judiciária do Estado. E da mesma forma, se a autoridade que praticou o ato for uma autoridade no âmbito do município. Da mesma forma, a Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça correspondente vai organizar qual vara, qual juízo vai ser competente para julgar o mandado de segurança. Bom, fixado então a ideia de competência do cabeçalho, do endereçamento, que a gente precisa saber, né, é muito importante esse direcionamento, a gente precisa agora lembrar especificamente no caso do mandado de segurança que o cabeçalho vai ser preenchido com a indicação da autoridade coatora. Então, as partes será impetrante, ou seja, aquele que teoricamente teve o seu direito líquido e certo violado, então impetrante e impetrado ou impetrada vai ser a autoridade que praticou o ato, teoricamente um ato ilegal. Então você vai preencher impetrante e impetrado, tá? E no corpo da petição, vale lembrar que além de você indicar qual é a autoridade que praticou o ato, você precisa indicar no corpo da petição qual o órgão ao qual essa autoridade está vinculada. Tá? Porque, num segundo momento, esse órgão vai assumir posição processual dentro no caso do mandado de segurança. Bom, fixado então o juízo, o endereçamento, você vai fixar as partes, lembrando que na hora de fazer a peça é bom indicar, nomear com termos técnicos de cada peça. Então, impetrante e impetrado, vai fazer a qualificação, né, do impetrante e depois a qualificação da autoridade impetrada, juntamente com o órgão ao qual ela pertence. Tá? Bom, feita a qualificação, você vai narrar nos fatos todo o acontecimento, todo o histórico de que originou o ato administrativo ou o ato judicial que você esteja impugnando, e depois, no fundamento, você vai indicar qual é a base
não só a base legal, mas um fundamento jurídico que você aponta que é o suficiente para demonstrar a ilegalidade. Tá? Então, no exemplo que nós tínhamos iniciado, eu pegava como base um ato administrativo, num processo tributário administrativo praticado pelo delegado da Receita Federal. Bom, você descreve o ato, tá? E aponta qual é a ilegalidade desse ato. Apontou a ilegalidade no fundamento, você pode passar para os pedidos, e nos pedidos você vai requerer, primeiro, que o juiz determine a notificação. É importante isso. No mandado de segurança, a notificação para a autoridade impetrada prestar informações. É importante nós tomarmos cuidado com isso, tá? Porque a técnica de um procedimento específico, principalmente se você estiver no momento de fazer uma peça prática para algum exame, alguma prova, o examinador vai se ater a isso. Então, você vai pedir a notificação da autoridade coatora. Essa notificação vai ser para que ela preste informações em 10 dias. Ela vai prestar as informações, o pedido seguinte é que você peça para que abra vista para o Ministério Público se manifestar e depois para que o juiz conceda a ordem. A concessão da ordem vai ser no sentido dos seus pedidos e aí você pode fazer um paralelo com os pedidos normais de uma petição padrão no Código de Processo Civil. Então, vamos supor que você pretenda que seja declarado a nulidade do ato administrativo tido como coator, um ato administrativo tido como ilegal. Então, você vai requerer ao juiz que conceda a ordem para anular o ato administrativo. Tá. Bom, alguns pontos específicos a gente pode se ater a ele. Tá? No caso de mandado de segurança em matéria tributária, tá? Você pode pedir também, num momento de antecipação de tutela ou liminar no mandado de segurança, para que o juiz, por exemplo, suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Se for um mandado de segurança numa área mais ampla, você pode fazer os pedidos também em antecipação de tutela para que o juiz antecipe um provimento final para que você resguarde hoje um direito futuro. Tá? Com relação ainda ao mandado de segurança, nós precisamos lembrar principalmente 3 súmulas em termos de mandado de segurança. Existem diversas outras, mas para o momento eu acho que é importante nós fixarmos as 3. Tá? A súmula 267 do STF, que fala que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso. É muito importante, passivo de recurso ou correição. É importante, principalmente no âmbito que nós estamos pretendendo agora, que é para o exame da ordem ou para concurso. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Se você tiver diante de um cabeçalho de uma questão, de uma indicação, se você tiver prazo, se você tiver um recurso específico, tá? Você deve utilizar o recurso específico na cadeia dentro do processo, tá? Na sequência processual. A súmula 268 vai falar que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Tá? Toma muito cuidado, porque isso pode vir como uma forma de induzir o candidato a erro. Então, se tiver trânsito em julgado, isso necessariamente a questão vai ter que vir falando, e é bom tomar cuidado com isso, tá? E não cabe mandado de segurança na 266 contra lei em tese. Bom, essa súmula nos remete então à fundamentação e ao pedido. Veja, no caso que eu reportei como exemplo, o candidato deve pedir que seja concedida a ordem
para reconhecer, para declarar a nulidade do ato. Não vai ser pedido para que seja julgado inconstitucional lei como pedido principal. Tá? Então, você vai atacar o ato da autoridade. Okay? Então, é muito importante isso como pedido. E agora, para o final, e não menos importante, a gente precisa lembrar que o mandado de segurança, ele deve ser impetrado dentro de 120 dias, contado da publicação do ato que você pretende impugnar. Tá? Então, é um prazo decadencial e é muito importante porque você precisa observar e tem muitas peculiaridades no momento de você distinguir qual o momento que você deve começar a contar esse prazo. Em termos de prova, né, você só vai pensar no mandado de segurança se essa data de início de contagem do prazo estiver muito claro. A questão precisa trazer, e você precisa observar isso, não pode você vislumbrar a hipótese de mandado de segurança, utilizar o mandado de segurança numa questão prática processual que você não tenha como aferir essa contagem de prazo de 120 dias. Bom, é importante também nós destacarmos os efeitos da sentença no mandado de segurança. Tá? Então, se a sentença for de concessão da ordem do mandado de segurança, ela vai produzir efeitos imediatos. Então, você tem uma consequência na hora do momento de você executar provisoriamente já essa sentença. Tá? Então, é importante nós verificarmos isso. Eu espero que nós tenhamos abordado os principais pontos e agradeço a todos.